Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, professor de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o pensamento do Demócrito, um grande pensador pré-socrático também, né, que nasceu em 460 a 370 a.C. Vamos lá? Primeiro ponto, então, importante que a gente tem que saber, na verdade, que o Heráclito ele explica todas as coisas, né, elas mudam, mas como que ele vai explicar que as coisas mudam? Bom, ele concorda com o pensamento que a gente viu lá do Anaxágoras, né, com o pensamento dos outros pré-socráticos, mas para ele, o arqué, né, a causa, o surgimento de todas as coisas, se dá, né, o elemento primordial, lembram disso? O elemento primordial são os átomos. Os átomos, então, para o nosso querido e amado Demócrito, são a causa do surgimento de todas as coisas. Mas os átomos sozinhos, Leozão? Não. Vamos lá. Antes de a gente entender o que são os átomos, tá? Ele coloca, então, que toda a realidade é composta de dois grandes elementos, tá? O vácuo, ou seja, o vazio, né? Até a própria ideia de não ser, o nada, tá? O não ser, ou seja, o nada, ok? O que é o nada? O nada é. Lembra disso? O vazio, o vácuo. E o átomo, ou os átomos, que são os plenos, que ele chama de pleno. Por quê? Porque o átomo, gente, traz em si algo, ele é alguma coisa. Como ele é alguma coisa, né, a palavra átomos, é até interessante a gente analisar aqui, o que são átomos, né? A palavra átomo vem do latim aí, né, mas ela nasce em grego, mas ela vai latinizar, vocês vão entender aqui, olha só. A, em grego, é negação, tá? Então, significa uma negação aí. E tomos significa divisão. Lembra, a saga Harry Potter, por exemplo, ela é cheia de tomos, cheio de livros, ok? A Bíblia, por exemplo, é cheio de tomos, cheio de livros, tá ok? Agora, vamos imaginar que tomos, então, é algo que se divide. Então, átomo significa não divisão, ok? Então imagina algo que você não consegue dividir mais. Se eu pego uma caneca, jogo ela no chão, claro que você não vai fazer isso, né? Mas ela vai quebrar. Imagine que aqueles pedaços que sobraram tem aqueles pedacinhos menores. E aí você pega o martelo e começa a quebrar ele, de tal forma que ele vire uma poeirinha, ok? Aquela poeirinha, no nosso entendimento aqui, né, pelo menos para os gregos, nesse sentido, são os átomos, aquilo que não se divide mais, não tem mais como dividir. Não é verdade? A não ser que você leve ele para o laboratório, aquela poeirinha lá, coloque no microscópio. Aí pelo microscópio você tenta fragmentar mais para tentar ver, não é verdade? Alguma coisa. Mas os átomos, em princípio, eles não são coisas que se dividem mais. Por isso eles são indivisíveis, não cortáveis, partículas muitas vezes invisíveis, ok? Eles são plenos, unos, imutáveis e eternos. Bom, uma pausa aqui para a gente lembrar, tá? A ideia do mundo, né, para os gregos, a physis, a natureza, para os pensadores, gente, gregos, de forma geral, tá? Todos os gregos antigos aí, eles acreditam que o mundo é eterno. O mundo sempre existiu, a matéria sempre existiu, ok? Por isso eles estão fazendo essa filosofia aí. Bom, não confundam isso, tá, com essa imutabilidade e eternidade do mundo, com um conceito que eles não conheciam, que é um conceito que está lá na Bíblia, dos povos hebreus, né, da tradição judaica, que é o que? A criação de Deus, né? Deus cria o mundo do nada. Eles não têm essa ideia de criação, tá ok? Isso é importante a gente elencar aqui. Muitos alunos confundem, falam, olha, como é que é a criação do mundo? Não. Eles não falam de criação. Essa palavra, esse termo, aqui na Grécia Antiga, ele não é certo, ele não está correto falar, ok? O que a gente pode falar é o seguinte, eles tinham a ideia de que a matéria, ela é eterna, ela sempre existiu, sempre vai existir, né? E eles estão enganados, a gente está vendo aí que a natureza entra em extinção, um monte de coisa, né? Mas essa descoberta da natureza também é uma coisa muito nova, tá? Essa natureza igual a gente concebe modernamente, né? Ela surge aí no final da Idade Moderna, né? As discussões contemporâneas sobre a natureza, ela pode, né, entrar em extinção, ela pode acabar,
essa é uma discussão contemporânea, tá, gente? Nessa época aqui não se falava nisso. Quando vocês estiverem estudando lá no terceiro ano, por exemplo, do ensino médio, os pensadores contemporâneos, eles vão trazer muito essa questão, tá, do meio ambiente, da natureza, viu? Essa preocupação aí pós-revolução industrial, né? E suas consequências ali óbvias em relação à produção em massa, ok? Mas olha só que interessante. Então os átomos para ele são esses elementos, essas matérias eternas e sem causa, tá? Qual que é a causa? Ele vai falar que é sem causa. Elas são imutáveis e eternas e elas sempre existiram, ok? E elas têm, né, propriedades, tamanhos, formas, né, impenetrabilidade e movimento, de certa forma, ok? Por que o movimento, né? Ele vai trazer aqui, ó, tudo se origina dos átomos que se movem no vácuo, chocando-se, fazendo nascer as coisas, quanto mudar e perecer. Então, dentro do vácuo as coisas existem, não é verdade? Então, por exemplo, o encontro de átomos vai surgindo, fazendo surgir coisas. O desencontro dos átomos vai fazendo com que as coisas desapareçam. Mas o átomo permanece, ok? É aquela ideia que eu tinha falado que não era um absurdo, né? Em um vídeo anterior, que provavelmente você pode estar comendo alguma coisa que já formou outros seres no passado, ok? Então, por exemplo, imagine, né, o alface que você está comendo, o arroz que você está comendo, o pãozinho que você está comendo, né, a carne do hambúrguer que você está comendo, já formou outros seres no passado. Essa é a grande questão aqui, ok? Porque o átomo é o mesmo elemento formador. A gente poderia pensar que hoje, né, o carbono é um grande elemento formador, mas eles não tinham essa noção de átomo e muito menos de carbono, né? Isso é uma descoberta mais recente, ok? Pessoal, na videoaula do Demócrito a gente fica por aqui, tá ok? Sempre lembrando que o arqué para Demócrito são os átomos. Os átomos são aquelas partículas indivisíveis que se movem dentro do vácuo. Então a realidade, né, são dois elementos aí, tá? O átomo e o vácuo, ok? É claro que a gente fala átomo para ficar mais fácil de a gente relembrar. Galera, então, até a nossa próxima aula. Valeu, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos.